Oração, querido, amém? Vamos orar ao Senhor nessa hora, Pai, em nome de Jesus, Deus. Queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Ó Deus, aquilo que está no coração do Senhor, para os nossos corações, ó Deus, o Senhor venha falar nessa hora, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir ou que massageia o nosso ego, Pai. Em nome de Jesus, mas aquilo que lhe apraz, aquilo que está no coração do Senhor, Deus, que vai saciar, ó Pai, o nosso espírito, meu Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Toma aqui cada vida que aqui está, cada família aqui representada, Pai. Ó Deus, ó Deus, assiste, ó Pai, assiste a cada um de nós, ó Deus, nas nossas necessidades, ó Deus, nas nossas tribulações, ó Pai, de cada dia, Deus, que se apresenta diante de cada um de nós, Pai. Toma, ó Deus, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão me ouvindo nessa hora, que estão diante, ó Deus, do seu aparelho móvel, Pai. Ó Deus, vai ao encontro dele, dela, nessa hora, em nome de Jesus, Deus. E, ó Senhor, traz uma palavra, Pai, de esperança, uma palavra de ânimo, ó Deus, diante de tudo isso que está acontecendo, Pai, ó Deus, nas nossas vidas, na nossa casa, ó Deus, na nossa cidade, com as nossas famílias e com as famílias dos nossos irmãos, ó Deus, das pessoas aos quais nós conhecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma essa cidade, toma, Senhor, ó Deus, esse estado, o nosso Brasil, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, que o Senhor visite, ó Pai, os líderes, ó Deus, constituídos pelo Senhor nessa nação, em nome de Jesus, e dá, ó Deus, um norte, ó Deus, para as decisões a serem tomadas, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, amados. A paz do Senhor. Eu vou começar nessa noite perguntando como é que está o teu coração, meu irmão, minha irmã. Você com certeza já ouviu dizer que alguém teve um coração partido, ou sentiu na pele essa sensação de coração partido. Existe uma doença chamada de síndrome do coração partido, muito parecido com o infarto do miocárdio, e é causada por estresse devido a emoções muito fortes, tais como brigas, tristeza, profundas angústias, depressão, notícias tristes e por aí vai. Essa doença ela provoca uma disfunção no ventrículo esquerdo, que pode chegar a causar um choque cardiogênico. O que é isso? É uma falha grave na capacidade de bombear, da bomba do coração, de bombear o sangue até o coração, e também causa uma arritmia ventricular, podendo levar até a morte. Os principais sintomas são dor e aperto no peito, em algumas dificuldades, como respirar, tendo dificuldade em respirar. Agora, imagine que o fluxo de sangue que irriga o seu coração, imagine aí, como se fosse um trânsito de uma grande cidade. Quando as suas vias, as artérias, elas tornam-se obstruídas pelos acúmulos de placas de gordura ou como consequência de doenças, é preciso então encontrar caminhos alternativos para evitar que a circulação se interrompa, levando a problemas mais graves, tais como, por exemplo, infarto, insuficiência cardíaca ou até mesmo a morte. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fala para ela aí. Mudanças internas colaboram para que as circunstâncias externas não nos atinjam. Repete comigo aí. Mudanças internas colaboram para que as circunstâncias externas não nos atinjam. Sabe, irmãos, muitas vezes
fazemos um propósito de mudança na nossa vida, ou temos um sonho prestes a realizar, mas diante das dificuldades, diante das ameaças externas, muitos de nós temos a tendência de desistir. Na realidade, é mais fácil desistir do que enfrentar os desafios e lutar para alcançar aquilo que propomos, daquilo que almejamos. Mas para isso é preciso ter coragem e perseverança. Essa é uma pequena introdução para aquilo que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Quero meditar na live nessa noite de um personagem bíblico que não deixou se abater e nem o seu coração esmurecer quando ele recebeu notícias de que os seus compatriotas, o povo judeu remanescente que permaneceu em Jerusalém, quando eles estavam em uma grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas queimadas. Abra sua Bíblia comigo, queridos, em Neemias, capítulo 1. Vamos ler a palavra do Senhor nessa hora. Neemias, capítulo 1, até o capítulo 2, do verso 5. Diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, do ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei, vivo, rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Amém, queridos? Sabe, irmãos,
A preocupação de Neemias com a condição de Jerusalém o consumiu, despedaçou o seu coração. Pensamentos sobre o que era oposição ao que poderia ser levaram-no às lágrimas. Mudaram o seu semblante. Todos os que conheciam a Neemias notaram que havia algo incomodando. Aquela não era uma preocupação casual, era uma vida em andamento. Então o que ele faz? O que ele faz? Ele não faz nada. Ele não fez absolutamente nada. Não fugiu sorrateiramente para o deserto à noite. Não inventou um motivo para ir embora da Pérsia. Nem sequer dividiu seu fardo com os outros judeus preocupados que estavam também sofrendo como ele. Neemias não permitiu que a sua responsabilidade diária o fizesse esquecer do fardo que lhe apertava o coração. Neemias escolheu a mais difícil opção. Ele escolheu esperar. Ele escolheu esperar o tempo de Deus até o Senhor, o Eterno, lhe dar ordem para ele agir. Sabe, queridos, Neemias, ele se aflige em extremo, mas não esmorece. Apesar de viver no conforto do Palácio Real, ele não podia ignorar a notícia recebida do seu sofrimento, do sofrimento do seu povo. Alguém já disse que a política prática consiste em ignorar os fatos. Mas a verdade é que os fatos não deixam de existir só porque os ignoramos. Neemias não ignorou as notícias a respeito do seu povo e decidiu no seu coração que agiria e lutaria por eles. Neemias era um homem temente a Deus, era um homem cheio de compaixão, e o texto bíblico diz o que? Que ele chorou. Mas além dele chorar, ele jejuou. Além dele chorar e jejuar, ele orou por muitos dias buscando a direção de Deus para executar os planos de ajudar o seu povo a reconstruir a cidade e os muros que estavam destruídos, colocando em risco os seus moradores. Enquanto ele orava, Deus ele foi clareando as coisas no seu coração, pois diante dele haviam grandes desafios. Teria que começar com a permissão do rei para que ele se ausentasse do palácio e que nomeasse a ele como governador de Judá, e ainda lhe desse autoridade para ir conduzir a grande obra de reconstrução dos muros daquela cidade. Sabe, Neemias, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem cheio do temor de Deus. Ele soube esperar no Senhor para o cumprimento da grande obra que intentava realizar. Assim que chegou na cidade, diz a palavra do Senhor, chegando na cidade com a sua comitiva, não demorou muito. E o que aconteceu? Os inimigos começaram a se opor à tarefa de reconstrução dos muros. Querido, se não fosse a dedicação e a determinação de Neemias e a sua fé em Deus, fé essa que move as barreiras e põe abaixo os inimigos, aleluias, ele jamais teria sido bem-sucedido na sua missão. Uma das declarações muito importantes que Neemias fez está lá no capítulo 2, versículo 18b. Uma das declarações mais importantes que Neemias fez, quando os inimigos os ameaçavam, e que deve mover os nossos corações diante dos obstáculos em nossa caminhada, está escrito lá: e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias capítulo 2, versículo 18, do verso B. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Sabe, irmãos, houve investidas contra Neemias e os trabalhadores naquela obra, das mais diferentes maneiras: zombaria, insultos,
tais como: o que esse bando de judeu pobre e fracos pensam que vão fazer? Acham que pode reconstruir o muro em um dia? Se oferecem muitos sacrifícios ao Deus deles? Sabe, fizeram de tudo para incutir o desânimo no coração deles, para tentar impedir a reconstrução dos muros. As atitudes de Neemias muito nos ensinam, queridos. O muro, diz a palavra do Senhor, foi reconstruído em 52 dias. Por quê? Porque ele não se rendeu às ameaças constantes e trazia sempre encorajamento e ânimo aos reconstrutores. E uma das grandes ameaças, além dos insultos, além das mentiras, foi o medo que queriam infligir no seu coração e no coração daqueles homens. O medo destrói a fé. O medo paralisa a vida de uma pessoa. O medo é uma arma do diabo. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você uma coisa: seja forte na força que vem de Deus e jamais renda-se às ameaças externas. Amém? Repete comigo. Preciso ser forte na força que vem do meu Deus, pois jamais me renderei às forças externas. Amém? Sabe, queridos, o projeto ambicioso de reconstrução do Muro de Jerusalém, com todos os seus portões, com todas as suas estruturas, foi concluída, pois foi para todos. Diz a palavra do Senhor que o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração de todo o povo, inclusive de Neemias, estava inclinado para trabalhar. Queridos, e eram homens de todas as esferas da vida que estavam participando daquele projeto. Cada um com uma parte do trabalho organizado por Neemias. Mesmo com todo o perigo dos inimigos externos que queriam parar o trabalho. E o que me chama a atenção na história de Neemias foi que ele se importava com a situação do seu povo, com a situação das pessoas, dos outros. Isso me faz pensar o seguinte, irmãos: será que temos sido um Neemias buscando empreender mudanças e trazer esperança na vida das pessoas que estão necessitadas aqui na nossa cidade, na nossa realidade? Ou apenas estamos reclamando, ou apenas estamos chorando da desgraça que vem se avolumando todo dia sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo? Sabe, irmãos, muitas vezes temos guardado rancor, temos guardado inveja, mágoa na gaveta do nosso interior, um lugarzinho bem no nosso peito, onde a Bíblia faz várias menções como o centro das nossas emoções. A palavra de Deus aponta para essa gaveta. É lá onde guardamos muitas coisas. É lá que se processam e se arquivam coisas boas e coisas más, como lixo, como entulho. É preciso avaliar se vale a pena guardar tanto lixo. O problema é que, estando lá esse lixo, quase sempre ocupa o que seria útil para as nossas vidas. Do que sua gaveta, do que o seu coração está cheio? Olha só, veja o que guardamos, o que acontece quando guardamos lixo na nossa gaveta, no nosso coração. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6, versículo 14. Provérbios 6, verso 14. A palavra de Deus diz que lá na sua gaveta, lá no seu coração, habita o engano. 6,14. Porque todo o tempo planeja o mal, anda semeando discórdias e perversidades. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios,
adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. É do interior do coração do homem, da gaveta, que procedem os maus pensamentos. Aí, talvez você diga, mas o senhor não sabe como que foi grave o que me aconteceu. Mas eu gostaria de desafiar você a buscar na sua gaveta, em vez desse lixo que tem se acumulado esse tempo todo, trazendo discórdia, perversidade, trazendo homicídio, trazendo essas coisas ruins. Eu te desafio nessa noite, querido, a você buscar dentro dessa gaveta algo que te dê esperança. A palavra de Deus, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança. Sabe, irmãos, nosso coração e a nossa mente estão totalmente integrados e todas as questões das nossas vidas fluem como se fossem rios nascendo de uma mesma fonte chamada coração. O que fazemos para proteger essa fonte, esse lugar único, vai determinar o resultado das nossas vidas. Se eu prosperar no meu coração, a minha vida também haverá de ser próspera. O problema é que o coração do ser humano é enganoso. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Como afirma o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: quem o conhecerá? Aí lá no versículo 10 ele continua dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Sabe, queridos, as nossas boas ou más ações são geradas aqui, no nosso pensamento. Descem para onde? Para o nosso coração. E daí o plano que nasceu na mente virá a ser executado. Foi por isso que Neemias foi bem sucedido. Pois independente dos insultos, independente das zombarias, independente das humilhações, o seu coração e de todo o seu povo estavam interligados num só propósito. Estavam inclinados a trabalhar a boa obra de Deus. Sabe, incrível como existem pessoas que guardam acontecimentos de 30, 40 anos atrás e quase sempre ficam lá fuçando nessa gaveta esses casos. Mas o problema é que esse lixo, acontecimentos passados, não são coisas boas. E todas as vezes que essas pessoas desengavetam esse lixo que está lá acumulado, o que vem para fora? Vem para fora o quê? A raiva. Vem para fora o ódio. Vivem novamente a angústia que lhes aconteceu lá atrás. Sabe, queridos, nesse sentido, a palavra de Deus nos diz, nesse exato momento, é tempo de jogar fora. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é tempo de jogar fora. Isso mesmo, tempo de lançar para longe o que está te fazendo mal. Lança fora da gaveta tudo aquilo que te traz dor, tudo aquilo que te traz sofrimento, tudo aquilo que traz intriga, ódio, rancor, lágrimas. Desocupe essa gaveta para que haja lugar para o amor, para o perdão, para o carinho, para a alegria, aleluias. Sabe, queridos, precisamos guardar nos nossos corações coisas boas. Porque quando nós mexemos na nossa gaveta, no nosso coração, com certeza sairá dele algo bom, algo que seja edificante para o outro. Como diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sabe, irmãos, Neemias, ele não buscou guardar, cultivar ressentimentos, mágoas no seu coração, apesar do desprezo que ele estava sofrendo naquele tempo. Neemias não sofreu a síndrome do coração partido.
se ele tivesse guardado alguma coisa no seu coração, certamente ele não seria bem sucedido, queridos. Há um projeto de reconstrução, há um projeto de reconstrução para o nosso país. Há um projeto de reconstrução na nossa cidade. Há um projeto de reconstrução no nosso estado, em relação a essa crise que está instalada. E o clamor de toda a população, de todo o povo brasileiro, inclusive no mundo inteiro, é qual? É voltar a trabalhar. Assim como Neemias, ele entendeu que o povo precisava voltar a trabalhar, voltar à normalidade, que o coração deles estava inclinado a trabalhar. Sabe, queridos, o grande diferencial da reconstrução do Muro de Jerusalém foi a inclinação do coração daqueles que trabalhavam. Não eram pessoas que estavam trabalhando de qualquer forma, como se estivesse fazendo algo para ser visto por Neemias, nem muito menos para mostrar a Neemias que eles tinham dons, que eles tinham talentos. O coração deles simplesmente estavam inclinados para a obra. E qual era a obra? Terminar os muros, reconstruir a cidade, levantar as portas que um dia estavam queimadas. Era uma necessidade de todos e que todos precisavam abraçar aquela obra. Neemias não permitiu, queridos, que a rejeição daquelas pessoas tirasse o seu entusiasmo e o seu otimismo. Ele trabalhou como quem estava disposto a fazer alguma coisa, a cumprir alguma coisa. Sabe, irmãos, não podemos permitir que a omissão ou a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença de outros. Eu sempre ouço isso dentro da igreja. Sempre ouvia isso. Algumas pessoas falavam isso para mim. Sabe, não podemos permitir que o desestímulo de alguns desvie os nossos olhos do alvo. Precisamos do isolamento vertical? Sim. Precisamos do isolamento vertical. Os idosos ficam em casa e os mais saudáveis vão trabalhar. Aquele povo tinha o coração inclinado para trabalhar. Se os nossos corações estiverem inclinados à obra, repete comigo, tudo muda. Tudo muda. Precisamos ter os nossos corações voltados para o serviço, buscando ajudar aqueles que estão necessitados, demonstrando o nosso amor e tendo o coração que busca em cada atitude servir e adorar a Deus. Sabe, querido, fala para a pessoa que está ao seu lado, avance, independente das circunstâncias. Eu acredito que, introspecção minha aqui, irmãos, diante de todos aqueles insultos que Neemias estava sofrendo, a humilhação de Sambalate e seus amigos, que todo dia ia importunar Neemias e o povo para desestimular a construção daquele lugar. Eu acredito que Neemias ele pegava o coração dele assim na mão, introspecção minha. Isso não está na Bíblia, não. E aqueles insultos que ele recebia, ele via uma veia sendo estourada. E aquilo dava mais ânimo, incentivava ele mais a trabalhar. E quanto mais ele trabalhava, quando uma veia quebrava no coração, uma outra nova se fazia, se construía, surgia, nascia. Sabe, irmãos, Deus ele chamou a igreja para esse tempo,
a esse tempo que está acontecendo na igreja do Senhor na face da terra, para um compromisso, que a obra ela não parou. A obra ela não parou. A obra continua. Amém? E ela precisa continuar no meu e no seu coração. A obra dessa cidade não parou. Por mais que tenham lojas fechadas, empresas fechando, esse é o momento de nós, como igreja, nos levantarmos e buscarmos e orarmos e clamarmos ao Senhor. A obra de Deus ela não terminou, queridos. Não é o homem que dá, não é o homem que põe um ponto final na nossa história. Quando o homem põe um ponto final na nossa história, Deus coloca uma vírgula, porque a obra ainda não terminou. A obra ainda não terminou. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a obra que Deus começou, quem vai terminar é Ele. Amém, irmãos? Então avance, independente das circunstâncias. Não deixe com que nada, querido, nada abale o seu coração. Não deixe com que nada, como disse lá, a síndrome do coração partido, não deixe com que o seu coração fique partido, fique abalado. Não deixe, querido. Não deixe com que nada abale a sua fé. Não deixe com que nada faça titubear a sua caminhada com Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Repete assim comigo mais uma vez. Repete aí. Seja forte na força que vem de Deus e jamais se renda às ameaças externas. Amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, assim como Neemias terminou aquela obra, 52 dias, meu Deus, ele ouviu zombarias, ele ouviu humilhações, ele ouviu desprezo, que eles não eram nada, que eles eram fracos, que eles eram pobres, que eles não tinham condição nenhuma, ó Deus, de oferecer nenhum sacrifício ao Senhor, Pai. Meu Deus, a palavra do Senhor deixa isso muito bem claro, meu Pai, que o Senhor traz à existência as coisas que não são para confundir as que são, aleluias. Meu Deus, quando as pessoas nos veem que somos fracos, meu Deus, a palavra do Senhor nos diz que aí é que nós somos fortes, aleluias, Pai. Ó Deus, que cada dia mais, ó Senhor, possamos corroborar, ó Pai, para que a obra do Senhor continue, se complete nas nossas vidas, que se complete na vida das nossas famílias, que se complete na vida desta cidade, meu Deus, na vida desse estado, na vida desse país, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor levantou Neemias, o Senhor quer levantar cada um de nós, ó Deus, como Neemias, ó Pai, na nossa casa, como Neemias, ó Deus, nessa cidade, como Neemias nesse estado, nesse país, ó Deus, o Senhor tem levantado, eu sei disso, que o Senhor levantou, meu Deus, ó Senhor, muitos Neemias e continua levantando, Pai, que nós então nos coloquemos, ó Deus, na posição, ó Deus, de Neemias, ó Pai, com as atitudes de Neemias, ó Deus, que não venhamos, ó Deus, nos abater, em nome de Jesus, ó Deus, que as circunstâncias externas, ó Deus, não venham atingir o nosso coração, Pai. Meu Deus, o nosso coração está selado no Senhor, está guardado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que continue guardado, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, essa palavra seja real na minha vida, na vida dos seus filhos, das suas filhas, ó Deus, que ouviram nessa noite a Tua palavra, em nome de Jesus, assim eu oro, assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus abençoe o seu coração, que as ameaças externas não comprometam o teu coração. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Amém? Deus abençoe. Fica na paz, querido.